Estamos no segundo degrau da nossa escada. Encerramos a semana passada o nosso estudo do primeiro degrau, de um plano de ação para ganhar as pessoas, para levar a Cristo, para que elas experimentem aquilo que a gente tem. Porque um dos motivadores que eu tenho de falar de Jesus para alguém é porque para que essa pessoa experimente o gozo que eu sinto de servir a Jesus. Eu não sei vocês, só se a gente for muito, como é que diz o termo, cainha, né? Mesquinho, né? Quando a gente come uma coisa boa, a gente conta para o outro, né? Lá no restaurante tal, lá tem a tal porção e é fantástica, não é assim? Os amigos, as pessoas que a gente gosta, a gente diz assim: olha, eu passei lá na sorveteria X e tem um sorvete novo lá de sabor tal, mas é divino. A gente conta ou não conta? Porque a gente gosta, né? E a gente quer que aquelas pessoas que estão no nosso convívio... Ei, e para você, o que é ser cheio de Jesus? Você gosta ou não gosta? Eu gosto. Eu às vezes fico meio doido, né? Aqui eu me controlo, no meio de vocês aqui. Me controlo. Mas às vezes em casa eu faço doideira lá, quando eu sinto aquela presença do meu amado Jesus. É bom sentir a presença do Senhor. É gostoso. E o meu vizinho do lado merece sentir essa presença. O meu vizinho da frente merece sentir essa presença. O meu colega de trabalho merece sentir essa presença. Então é por isso que a gente faz isso, né? Por isso que a gente desenvolve essas ações. E hoje então nós vamos pensar sobre a consolidação, o segundo degrau da nossa escada. Vocês já decoraram os degraus? Vamos lembrar dele? O primeiro é ganhar. O segundo é consolidar. O terceiro é edificar. O quarto é treinar. E o quinto é enviar. 5 degrauzinhos que nós vamos ter em mente por muito tempo. Ganhar as pessoas para Cristo, consolidá-las, edificar, encher elas como um edifício, uma construção, colocar o tijolo, o reboco, as janelas, os vidros, os mármores, os lustres, né? Edificando. Aí depois você treina ela, vai treinando para ela fazer, porque treinar quando a gente vai caminhar junto, e depois você envia, dizer, vai, faz discípulo, igual você, porque você está cheio de Jesus. Amém? Maravilha. Bem, queridos, então, hoje, como nós vamos trabalhar com consolidar, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Quando alguém aceita Jesus, se alguém aceitou Jesus, você tomou uma decisão de aceitar Jesus agora, ele está salvo? Sim ou não? Ele está salvo? Aceitou Jesus agora, está salvo? Sim ou não? Sim, vocês são inteligentes, vocês são teólogos, é sim mesmo. O ladrão da cruz, ele aceitou Jesus e ele disse, hoje mesmo, não precisa de mais nada, né? Está pronto, está salvo. Concorda comigo então? Então quem aceita Jesus toma uma decisão, declara que ele aceitou Jesus como Salvador, ele está salvo. Mas e que ele não morre na hora, né? 99,9% não morre na hora, né? Sim ou não? É? E aí então, se ele continua vivo, ele é teu irmão ou não? Em Cristo? Sim ou não? Teu irmão. Então toda vez que alguém aceitou Jesus, se pronunciou, não interessa se ele está na miséria espiritual, não interessa se ele está que ele está vivendo em adultério, não interessa se ele está pecando, ele aceitou Jesus. Jesus perdoou todos os pecados dele, e ele é teu irmão. Ele é meu irmão, ele é nosso irmão. É sério isso, nós vamos compreender isso, mas é sério. Por quê? Porque se ele é teu irmão, se ele é meu irmão, se ele é nosso irmão, imediatamente ele é da nossa família. E família, embora o diabo tenha feito de tudo para destruir o que é família, né? Hoje, infelizmente, nós vemos uma avalanche.
Uma avalanche de filosofias, ideologias que vão tentando empurrar a família para um buraco. Sábado nós tivemos na formatura de casados lá, o Ivan, ele estava ali, agora não está mais. O Léo, o Leonel, a Cássia, nós estávamos lá e ouvimos um testemunho de uma pessoa lá de Santa Rosa que estava em divergência com a esposa e ela acabou se separando, e ele foi consultar uma psicóloga. E na primeira consulta com essa, não estou dizendo que todas as psicólogas têm problema, mas na primeira consulta com essa psicóloga, ela disse: olha, você está equivocado, esse modelo de família aí, tradicional, ele já não existe mais, não se preocupa com isso, vá para outra. E ele contando, porque vem uma avalanche contra aquele que é princípio bíblico. Então agora, eu só citei essa pequena observação para lembrar que a família que eu compreendo, a família que a Bíblia fala, é de responsabilidade um com os outros. É ou não é? Se é da família, de responsabilidade, de cuidado, de atenção. E aí então, nós somos uma família em Deus, Efésios diz isso, que nós não somos mais, Efésios capítulo 2, versículo 18. Hoje de repente eu vou citar textos e vocês não vão ter tempo lá, vão anotando, tá? Efésios 2 e 18 nos diz que pela salvação, Deus não considera mais nós estrangeiros, mas da família de Deus. Ao momento que eu recebo Jesus como Salvador, desisto dos meus pecados e começo uma vida com Cristo, imediatamente eu passo a pertencer à família de Deus. E se eu sou da família de Deus, quem receber Jesus hoje passa a pertencer à família de Deus, e então ele é meu irmão, ele é da minha família. E aí aumenta a responsabilidade minha, porque ele é meu irmão mais novo. Porque ele é um bebezinho que está na casa e não sabe desenvolver as suas atividades, porque ele é bebê. E por isso é preciso e necessário que eu entenda isso, que quando o nosso irmão, que todos nós entendamos isso, que quando o nosso irmão chega e recebe a Cristo como Salvador, ele precisa de alguém que assegure um guarda-chuva para ele. Ele precisa de uma cobertura espiritual. Ele precisa de alguém que se apresente e diz: olha, eu sou teu irmão mais novo, mais velho, e eu vou cuidar de você. Esse é o molde, esse é o padrão, tanto da família como da palavra. Abel, por exemplo, ele apresenta a sua oferta, e Caim apresenta a sua oferta a Deus, e a Bíblia diz que Deus atentou para a oferta de Abel. E eu quero fazer uma pequena correção doutrinária aqui, porque eu já ouvi aqui, eu quero que os obreiros e pregadores e teólogos aqui prestem atenção, né? Uma pequena correção teológica, né? De maneira nenhuma Deus aceitou o sacrifício de Abel porque foi um animal e que representava o Cordeiro de Deus. Isso é achismo bíblico, tá? Isso não é teologia, é achismo bíblico, tá? Abel apresentou, Deus recebeu a oferta de Abel, está escrito lá, porque ele ofereceu as primícias. Ele primeiro ofereceu tudo que ele tinha em primeiro lugar. O coração de Abel estava voltado a Deus em primeiro lugar. E a Bíblia diz que Saul juntou das suas coisas e ofereceu ao Senhor. Não tem nada a ver com sacrifício ali. Até porque também disso leva um desvio teológico de dizer que Deus matou um cordeiro para fazer pele, ou um animal para fazer pele para Adão e Eva. E não tem isso na Bíblia. Também é achismo bíblico. Tá? Só para corrigir isso, que eu já ouvi, então ajudando vocês. Então, queridos, mas voltando, Abel faz o sacrifício, Caim faz o sacrifício, dá uma divergência porque Caim se ciúma com Abel, e aí Deus diz para Abel:
Onde é que está teu irmão? Cadê teu irmão? Caim já tinha matado. E ele disse: o que tenho eu a ver com meu irmão? E daí Deus disse para ele: não deverias tu cuidar do teu irmão? Porque o teu irmão é da tua família. Então o conceito bíblico de família é essa: é de um irmão cuidar do outro irmão. Então quando alguém recebe a Cristo e passa a ser nosso irmão, ele precisa de ter um contato nosso com ele individualizado. E nós vamos chegar nesse campo daqui um pouco, que vocês vão compreendendo quem serão essas pessoas. Deus vai mostrar, através de nós estudar a palavra aqui, quem é essa pessoa que você tem o compromisso de fazer esse contato. Ele recebeu Jesus? Aceitou Jesus? No máximo em 24 horas, ele precisa de um abraço de um irmão mais velho. De no mínimo um. Para chegar nessa pessoa e dizer: meu filho, eu sou teu irmão mais velho. E aí, meus irmãos, é algo direto. Porque às vezes a gente fica assim: o cara aceitou Jesus, e a gente fica medroso de dizer para ele: o que ele vai pensar? Pois é, não. O contato 24 horas agora, antes era o contato para a pessoa que vem no culto. Lembra que nós estávamos ensinando o ganhar? O contato 24 horas da consolidação é quando a pessoa tomou e deixou pública a sua decisão. Tu está lá caminhando com alguém, né, conversando com ele, e ele disse: olha, eu estou indo na igreja, estou gostando desse ambiente, e sabe que eu vou entregar minha vida para Jesus? Para a caminhada. Então entrega. Quer fazer agora? Quero. E ele diz: eu entrego. Então se entrega, faz aquele momento, a oração da entrega, aonde quer que for. E aí você já abraça ele e diz assim: você é meu irmão, você faz parte da minha família, você é filho de Deus, porque a Bíblia diz que aqueles que recebem Jesus passam a ter o direito de serem filhos de Deus. Então é meu irmão. Então deixa eu te dizer uma coisa: eu sou teu irmão e irmão mais velho, e eu vou cuidar bem de você, e eu vou te orientar no caminho, e tudo o que eu faço você vai poder fazer também. Isso começa o processo da consolidação. Se ele recebeu aqui no culto e você vai entrar em contato com ele no outro dia, não, né? Vai lá e entra em contato com essa pessoa e diga isso: olha, vim aqui só para te dizer. Porque não precisa fazer aquela visita cheia de rodeios, com medo, né? Mas agora o que ele vai pensar? Vem cá, ele tomou uma decisão. E ele falou para Jesus que ele quer Jesus como Salvador, e automaticamente já foi perdoado os seus pecados, e ele está em nova vida. Só ele não sabe nem engatinhar ainda. Ele vai precisar do teu abraço e dizer assim: vem cá, sou teu irmão mais velho. Só vim aqui na tua casa hoje dizer para ti que eu sou teu irmão mais velho. Você aceitou Jesus ontem, você está cheio de Jesus agora, teus pecados já estão tudo perdoados, e eu quero te ajudar a caminhar. Meu número de telefone é tal, meu e-mail é tal, meu contato é tal, e eu quero te ajudar a caminhar. Eu quero orar junto contigo, eu quero ler a Bíblia junto contigo, no teu tempo, no teu momento. Você é um bebezinho, vou trocar até tuas fraldas. Porque realmente, né? Até fraldinha precisa trocar. Às vezes o novo convertido, ele faz as suas caquinhas, porque ele não conhece. Não é verdade? Eu fui uma vez, um novo convertido recebeu a Jesus, e eu fui acompanhar ele, fui cuidar dele. Eu era crente lá da igreja, recém estava chegando na igreja, mas fui muito bem discipulado, e vi que alguém aceitou Jesus lá, e disse: não, é esse aqui, eu vou cuidar dele, eu conheço ele. Me aproximei dele, e aí ele foi tendo aquela proximidade, a gente conversando, eu fui cuidando dele, lendo. Dali uns 15 dias, eu fui lá, eles falaram: vamos lá tomar um café, antes de ir para o culto. Eu fui lá: vou passar lá na tua casa, eu era solteiro, vou passar lá na tua casa, vou te levar para o culto, vamos junto. Não, vamos tomar um café, então vem um pouquinho antes. Cheguei lá, estava um café preto, um leite, pão e uma morcilha de sangue. Nós sabemos que é pecado, a Bíblia diz que não é para nós comer sangue, né? Era um momento, foi um momento, era uma caquinha, que embora ele não sabia, vou explicar para ele,
Chegou o momento de explicar, sentar, conversar. Não, não vou falar nada. Não, ele é um bebê, ele precisa de ser orientado, senão ele vai cair. Concorda comigo? Contato 24 horas e a pessoa vai criando, vai dando confiança. Então nós precisamos entender que o nosso irmão precisa saber disso. Pastor, mas isso é compromisso teu. Você tem que fazer isso. Aí nós vamos ter que ganhar 3 almas, 4 almas por ano. Mais o Mário, mais 4, mais o Valdair, mais 4, vai dar umas 16. Aí os 15% nós vamos alcançar é quando? Nunca. Porque tem que cuidar. E não é compromisso nosso. Perante o sumo pastor, eu, Amós, embora seja o pastor presidente, eu tenho compromisso de cuidar de alguém, de fazer uma ovelha, gerar um discípulo, ganhar para Jesus e cuidar bem dela. Mas você também tem. Da mesma parâmetro que eu. Porque ele disse para assim: ide e fazei discípulos. Ele não disse pastores fazei discípulos, evangelistas fazei discípulos. Ele ide e fazei discípulos para todos. Jovem, adolescente, criança, adulto, jovem, velho, novo. É obrigação nossa. E o discípulo se faz caminhando e dizendo: pode pisar. Lembra que já passamos essa fase, né? Pode pisar aonde eu piso. Isso a consolidação começa ali. Então, primeira parte desse momento é esse contato com ela, de dizer: eu sou teu irmão mais velho, quero cuidar bem de você. A segunda parte daí eu chamo de visita. E o que é essa visita? Também é uma visita objetiva. Eu fui gerado numa geração já mais antiga, e tem alguns que foram gerados com os pais mais antigos que os meus, né? Essa geração mais nova não experimentou isso. Mas os mais antigos vão lembrar que o Hermógenes, não que seja muito antigo, né, Hermógenes? Mas ele vai lembrar que para a gente conversar com alguém por um assunto, tinha que tomar uma chaleirada de mate antes para tocar no assunto, não era assim, Hermógenes? Tinha que fazer um rodeio, era questão de ética. Então eu chegava lá e: ô compadre, vim te visitar hoje. Eu estava passando por aí, resolvi chegar, mas ele tinha ido para pedir um dinheiro emprestado. E aí tomava um mate, uma cevadura inteira de mate. Quando virava o mate: olha compadre, já está quase na hora de ir, mas se por acaso tu pudesse me emprestar uns 5.000 aí. Hoje a geração de hoje não é assim, ela não tem tempo para isso. Não é verdade? Geração de hoje é bate pronto. Todo mundo está na correria, mudou as coisas. Quantos de vocês saíram correndo do trabalho, passaram uma água de cheiro no corpo para poder comer, ou vieram tomar um banho e não conseguiram comer para chegar aqui? Por causa da correria. E aí o rapaz vai fazer um contato com alguém, fazer uma visita, cruza as pernas lá, fica 2 horas lá. Mas esses crentes não tem o que fazer, eu tenho muito serviço, não vou andar com essa gente. Mas o contato objetivo: olha, eu vim te visitar, meu querido, eu vim aqui te visitar, você está caminhando conosco, você tomou uma decisão, eu vim para isso. E crente não pode mentir, né? Sim ou não? O crente vai passar: não, eu estava passando por aí e daí resolvi chegar. Mentiu, já não perdeu a autoridade, já o Espírito Santo já não está mais ali, não vai dar certo aquela visita. Não, eu vim aqui, meu querido, diretamente te visitar. Eu vim falar contigo, porque você é meu irmão, você recebeu Jesus, e eu quero me propor a cuidar bem de você. Está tendo alguma dificuldade no teu relacionamento com Deus? Como foi para você receber esse Jesus? Qual é as dificuldades que você tem? Quais as dúvidas que você tem? E aí sim, aí ele vai te trazer um punhado de dúvida, né? E aí você não precisa responder todas as dúvidas dele, tem que ser objetivo também. Espera um pouco, eu vou te dando aos poucos, porque quem se converte no início, ele quer saber tudo de Apocalipse, não é? Chegou na igreja, o novo convertido, a primeira coisa, ele quer saber do Apocalipse.
E não é o Apocalipse que vai resolver. Ele precisa conhecer Jesus. Ele precisa ter intimidade com Jesus. Ele precisa ver Jesus, que é a referência, que é o poderoso, que é o transformador. Então essa visita, ela precisa ser objetiva, clara e sem delongas. Porque a Bíblia diz assim: retira o pé da casa do teu irmão antes que ele se enfade de ti. Eu tenho que ter esse cuidado. Vamos lá. Terceira ação: convide para atividades sadias. Todo novo convertido, meus irmãos, a tendência é que ele tinha atividades antibíblicas, porque quem regia ele não era o Espírito Santo. A tendência, sexta-feira de noite, 18 horas, vamos para o bar, para a cervejinha. Atividade não sadia e antibíblica. Passava sábado e domingo no carteado, gastando tudo que ganhou na semana. Pife, baralho, pontinho, e até porque o baralho é uma maldição contra Deus. Passava de repente meses nos jogos de azar. Vícios. Passava de repente, chegava no final na sexta-feira, passava em casa, atirava uns trocos para a patroa e voltava só domingo de noite para dormir um pouco, para trabalhar. Não é o reflexo de muita gente que vive sem Jesus? Ou eu estou falando em grego aqui? E aí esse alguém, ele está acostumado com um grupo de amigos e com uma atividade. E se os crentes, os irmãos dele, não o atraírem para a atividade sadia, os outros amigos vão atraí-lo. Quando eu recebi Jesus como Salvador, foi assim. Eu tinha minha turma, eu tinha minhas farras, eu tinha minhas festas. E por uns 30 dias, os meus amigos me deram uma trégua. Mas daí dali um pouco surgiu uma aposta entre alguma turma. O Amós não fica mais 30 dias na igreja. E a outra apostaram uma noitada de farra que o Amós ficaria mais que 30. E aqueles que apostaram que eu não ficaria, começaram a bater na minha janela, lá do meu quarto, na casa do meu pai. Diz: Amós, hoje tem uma festa aqui, hoje nós vamos para lá. Hoje o negócio é de graça aqui, o choppzinho está garantido. A fulana vai estar no chopp, a Beltrana vai estar no chopp. Se não tivesse alguém que tivesse me cuidado, me orientado, sabendo das situações, me levado para a sua casa, me levado para atividade sadia, seria muito difícil eu me firmar. Estão me entendendo? É muito difícil. Então nós precisamos chamá-lo para alguma ação. Consolidar, meus irmãos, é extremamente necessário e urgente. Porque eu já mostrei o gráfico para vocês. Coloca lá, Lua, né? Coloca lá, faz favor, aquele gráfico lá na terceira, acho que é a terceira tela dessa aqui. Aquele gráfico das pessoas que recebem a Jesus e dali uns dias. Vocês viram o gráfico? Lembra do gráfico? Dá uma volta aí, acho que uns 5, 6 slides aí para cima. Acho que é no terceiro slide, acho que é. No terceiro slide. Mais um. Aí, as pessoas, 100% das pessoas que decidem a Cristo, 60 delas desistem até a segunda semana. Toma a decisão, às vezes vem para frente, 60% desistem em 2 semanas. Isso é estatística, é pesquisa. Então, se nós não cuidarmos as ações espirituais vão tentar e vai usar os amigos, entende? Não adianta dizer: abandona os teus amigos. Eu não aconselho ninguém a abandonar os seus amigos lá de fora. São amigos.
e são alvo depois de serem ganhos. Agora eu preciso dar suporte para essa pessoa, para ele ter atividade. Pode voltar. Atividades sadias. Um dia eu estava discipulando uma pessoa, começando, e a pessoa tinha decidido, aceitou Jesus. Quando ela aceitou Jesus, eu vi que a esposa dele se retraiu. Só o homem aceitou Jesus, a esposa se retraiu. E eles vieram igual nos cultos, continuaram vindo, nas reuniões que nem culto tinha, eram reuniões caseiras lá, né? Vieram 2, vieram 3 vezes, e eu vi que a menina estava, a esposa cada vez mais fechada. E esse rapaz, ele tinha um hábito de correr. Toda tardinha ele corria. E eu disse, eu preciso ganhar esse alguém para Jesus. Ele já aceitou Jesus, eu preciso consolidar. E eu estou vendo que, e ela sempre junto com ele, eu não conseguia conversar com ele. Lá no trabalho dele, eu não ia lá conversar com ele. E eu disse, eu estou precisando de correr também. Vou correr contigo, posso? Pode, dizer. Vai ser uma honra. Rapaz, o homem corria num trote, numa aceleração. Fazia 15 quilômetros para ir e 15 para voltar. E eu saí com ele, vamos lá. E comecei a correr e andei uns 3, 4 quilômetros e foi frouxando as pernas. E ele disse, pastor, de repente você quer caminhar? Eu disse, vamos caminhar. E aí fui caminhando um pouco e caminhando. E ele disse, que tu acha de nós voltar? Diz ele, pastor, tu não vai aguentar o meu pique. Vamos voltar. Mas nessa corrida, eu sufocante, eu consegui achar o motivo. E ele disse, pastor, seguinte, eu estou decidido, essa semana eu vou separar da minha mulher. Eu disse, por quê? O que houve? Não, ela não quer seguir Jesus comigo. Ela já disse que não quer seguir, desistiu. E eu não troco Jesus por nada mais, mas eu vou me separar dela. E aí? Aí entra o discipulado. Não, meu filho, não vim aqui para separar ninguém. Eu vou te ensinar agora a se comportar, a viver uma vida cristã, mas sem desistir da tua esposa. E aí fomos trabalhando e cuidando dele. Não corri mais, não deu jeito de correr mais com ele, mas graças a Deus ele entendeu, esperou o tempo, fez o processo certo e os dois desceram as águas de batismo juntos. Entende? Isso é o consolidar, dá trabalho. Beber sempre vai dar trabalho. Sim ou não? Né, Diogo? Beber dá trabalho, mas dá alegria? Olha a boca, olha a risada do Diogo lá, ó, com a bebezinha, faceiro, né? Então, queridos, nós precisamos orientar, cuidar desse pessoal. Fazer essa atividade. Outra vez já era um discípulo meu. Esse cara era um neto espiritual. Vocês vão ter netos espirituais. Quem tem neto aí físico? Quem neto biológico? Levanta a mão quem tem netinho. Você gosta de ter netinho, né? Coisa linda ter netinho, né? Coisa linda é ter neto espiritual. Quando você vê que aquele que tu ganhou para Jesus, tu discipulou e ele está ganhando outro. Rapaz, é muito gostoso. Eu não sou neto biologicamente, mas tenho alguns netos espirituais, alguns bisnetos espirituais e alguns tataranetos espirituais. E é coisa linda, é coisa maravilhosa. E aí, meus irmãos, esse meu neto espiritual aceitou Jesus lá na congregação onde nós estávamos atuando. E aí o discipulador dele, quem trouxe ele para Jesus, era um irmão lá. E ele começou a cuidar desse irmão. E esse irmão era apaixonado pela bocha. Jogava bocha de sábado de manhã, de tarde, de noite, domingo de manhã, domingo de tarde, passava na bocha. Daí de segunda-feira para o trabalho. Trabalhador, um alemão trabalhador, tudo. E aí ele veio para mim, pastor, não está fácil. O fulano lá está apaixonado pela bocha. Eu disse, vem cá, meu filho. Está na hora de você convidar ele para atividade sadia. Então, se o pessoal vem e convida ele para a bocha no sábado, tu já programa para ele. Fulano, sábado de tarde nós vamos fazer uma atividade sadia, X atividade. Vamos pescar, vamos caçar, vamos fazer uma visita nos doentes, vamos fazer uma atividade sadia. E aí o irmão, verdade. E aí já começou a criar situações para ele.
se tornou um dos maiores companheiros dele depois para fazer visitação aos doentes. Porque ele juntou ele para junto dele, ele fazia já algumas visitas para doente, e ele continuou. E aí todo dia ele estava, o irmão esse tinha uma motinho na época, recente ia ser convertido, porque o crente, muitas pessoas quando se convertem, é um pobrezinho. Depois, hoje ele já está lá com um carro novo, uma motinho nova, uma casa nova, esse que eu estou falando, porque Deus abençoa também nessa área. Mas ele só tinha uma CGzinha 80, e o outro tinha uma CGzinha 87, uma branquinha, e o outro já tinha uma XLR, esse outro, o neto meu espiritual. E aí ficou melhor do irmão, porque ele ia na carona dele, naqueles morros, naquele espiral, fazer visita aos doentes. Até isso melhorou para o discipulador. Consolidar é necessário. Então essa atividade sadia, algo que traz a pessoa para um ambiente espiritual. Aí ele vai ver que nas reuniões dessas não tem palavrão, dá para trazer a esposa que ninguém mexe, né? Ou dá para trazer o esposo, estou falando com o homem porque eu, né? Mas a menina, dá para trazer o esposo também, que as irmãs não vão ficar olhando para ela, porque são servas de Deus. O ambiente é sadio, a pessoa sai aliviada das reuniões, da brincadeira, da galinhada, da festa. Precisamos disso, meus irmãos. Atrair essas pessoas novas convertidas para esse ambiente, porque senão elas vão voltar às suas atividades anteriores, e que os levam para uma comunhão, um distanciamento de Deus. E daí, lembra que eu encerrei a semana passada? Uma fábrica de endemoniados. Continua. Incentivar elas a ter 2 asas. E agora? Não é questão de Rolon, Rexona, nada a ver, tá? Quando você tem lá um ambiente que você quer criar aves, e não quer que ela voe fora do cercado, o que você faz? Corta uma asa, né? Se cortar uma, daí ela fica sempre andando em roda e não consegue voar. É assim, não é? É? E o crente precisa ter 2 asas. Eu estou disposto a gastar minha vida para fazer os crentes voar, e voar alto. Voar e voar muito alto. Eu estava ouvindo o Jaime ministrar domingo. Que linda ministração do irmão Jaime domingo. Venham nos cultos de celebração, está gostoso. Deus tem usado os nossos irmãos, e se não usa, nós fizemos uma festa igual para Jesus. Porque nós viemos para adorar, não viemos só para receber. E o irmão Jaime estava ministrando e falando, né? Os voarão como águias. E aí ele cita aquele exemplo da águia que vai acima da tempestade. Quando a tempestade está ruim, ela sobe, e lá ela voa. O sol da justiça pegando nela, ela voa tranquilo, voa em paz. Querido, o crente cheio de Jesus voa alto. Voa alto. Voa alto. Está entendendo? Vocês me conhecem, eu não sou de fazer isso, mas hoje eu vou fazer. Olha para o teu vizinho do lado e diz: você vai voar muito alto. Você vai voar muito alto. Aleluia. Profetiza, é a terça profética. Profetiza para o teu vizinho do lado: você vai voar muito alto em nome de Jesus. Deus quer que você voe alto, além das tempestades. Mas tem que incentivar. E qual é que são as 2 asas então para voar alto? A primeira é celebração. Celebre. Venha para esses ambientes para celebrar, para adorar. Não venha para ver como é que o fulano fala, como é que o fulano veste, como é que o beltrano se comporta. Venha para celebrar, adorar ao Senhor, exaltar ao Senhor, glorificar ao Senhor, fazer o nome dele grande, render a ele adoração, ação de graça, louvor e gratidão. Venha a ele, venha pronto para isso. Pise ali na porta para dizer: pastor, você não sabe como eu entro aqui, lutando,
Meu esposo não quer que eu venha, minha esposa fica fazendo cara feia. Não, você não sabe a prova que eu estou passando. Você não sabe o que eu ouvi hoje. Querido, venha para celebrar. Nós temos inúmeros exemplos da Bíblia Sagrada de homens que estavam com as costas rasgadas a laço, amarrado em tronco. Nós vemos o nosso mestre Jesus sofrendo as mais variadas ações contra ele, no físico, na alma, na pressão psicológica, mas estava cabeça erguida, diz: eu tenho Deus, eu tenho um Deus, eu adoro esse Deus. Tenha coragem, venha para celebrar. E a segunda asa, a comunhão. Não tem como crescer espiritualmente sem comunhão. Não existe, sabe aquela ideia que foi apregoado em muitos: eu sou a igreja. Não, eu não sou a igreja. Não, eu sou a igreja, Jesus mora em mim. Não, eu não sou a igreja. A Bíblia diz que a igreja é o corpo de Cristo. Eu sou um membro da igreja. Posso ser o fio de cabelo, mas eu sou um membro da igreja. Eu só consigo ser igreja junto com os outros membros. Paulo diz: se cortar o dedo, ele passa, não pertence mais. É ou não é? Quem perdeu um dedo, perdeu. Não pertence mais a esse corpo. É isso? Quem tirou o siso aí? O siso está lá na tua casa, assim, quando você faz uma carninha frita, o siso fica batendo lá, para comer lá na prateleira? Não, ele não pertence mais. Ele não faz parte do corpo. Então eu só sou membro se eu estou inserido no corpo. E a comunhão é isso. Comunhão é um ambiente do corpo de Cristo. Agora, comunhão vem do termo koinonia. E comunhão e koinonia, para nós em português, muitas vezes é muito frágil a expressão comunhão. Mas a expressão koinonia, de onde foi traduzida, é um pouco mais forte. Porque comunhão não é reunir para dar risada e comer bolacha. Comunhão não é um momento de sentar uma volta e comer galinhada. Koinonia é reunir-se com alguém em comum. Reunir-se com alguém em comum. E quem é comum nas nossas reuniões? A gente pensa: não, Jesus não pode ser porque ele é especial. Não, ele é comum. Ele salvou você, ele salvou a mim. Ele perdoou você, ele perdoou a mim. Ele mora em ti e ele mora em mim. Aleluia, ele é comum. E se ele está na reunião, tem paz, tem unção, tem palavra, tem adoração, tem milagre, aleluia, tem restauração. Pode ser na casa, pode ser na rua, podemos sentar à mesa, numa pizzaria, num restaurante, ele estando no meio, aleluia, as coisas acontecem. Mas para ele estar no meio, o nosso assunto deve ser ele. Amém? Às vezes os crentes acham que estar num culto é quase igual um rádio que a gente, uma TV que a gente sai na porta ali, clica, desliga a comunhão. Não, já fiz minha oferenda, e agora eu saio lá para fora e o papo é outro. Claro que podemos falar de tantas coisas que não são só de Bíblia, mas com respeito, porque tem Ele no meio. Comunhão é Ele no meio.
Então essas duas asas, celebração e comunhão, faz o crente voar, e voar alto. E isso o nosso irmão que está chegando precisa aprender. Dizer para ele: olha, você precisa aprender a celebrar. Com quem que eu vou aprender a celebrar? Comigo? Você vai dizer para ele: com quem que eu aprendo a celebrar? Comigo, eu sou teu discipulador. Faz o que eu faço. Adora a Deus como eu adoro. E como é que eu faço para aprender a comunhão? Anda comigo. Eu vou te levar em ambientes de comunhão. E aí vai voar. Incentivar ele então a ter as duas asas. Vai consolidar. Que mais? Consolidar. Incentivar ao TSD. Eu vou deixar por último esse para nós encerrar lá, porque eu quero explicar um pouquinho mais. Outro passo: incentivar a ir ao retiro de novos convertidos. Ainda não tem no Campo Novo, daqui uns dias vai ter. Tá? A gente está preparando o processo, organizando. Eu uso um termo que vocês daqui um pouco vão ouvir: FOCOL, Formação Continuada de Obreiros e Líderes. A FOCOL, ela compreende em vários cursos e formações que a gente traz para a igreja. Hoje está chegando homem ao máximo e mulher única, somando-se ao casados, que já tinha aqui. Tudo isso vai fazer parte da FOCOL, de uma formação continuada. Já tivemos esse tempo um curso de discipuladores pessoais, dentro da FOCOL, da formação continuada. Então, quando você vai ver, daqui uns dias nós vamos formar aí o pessoal para fazer o retiro de novos convertidos. E aí todo novo convertido você vai incentivar ele: olha, você vai precisar ir para esse retiro, e Deus vai trabalhar na tua vida. Vai lá quebrantado, abrir o teu coração, e Deus vai trabalhar. Incentivando. Observe que eu uso muito a palavra incentivar. Não é mandar, empurrar, obrigar, incentivar. Que mais? Batismo em águas. Incentivar a pessoa ao batismo em águas. O batismo é um testemunho, é um sinal de obediência. Então ele precisa se incentivar, não é mandado, não é por força, não é na pressão. Você tem que se batizar. Ninguém está autorizado na de Campo Novo dizer para alguém: você tem que se batizar. Ninguém está autorizado a dizer. Se alguém disser, está desautorizado por mim dizer: você tem que se batizar, você precisa se batizar. Não. Incentivar. O batismo é algo que você vai testemunhar, que você já tomou uma posição em Cristo e que você já é servo dele. É um sinal teu de obediência, porque ele disse: e todo aquele que crer será batizado, será imerso, para testemunhar da sua decisão. Não é por força e nem por violência, mas é preciso ensinar. É preciso o discipulador, a pessoa que está cuidando, ensinar, sem pressão. Agora outro, incentivar também o batismo no Espírito Santo. Eu sou pentecostal. Eu nasci no fogo abrasador, fogo do, Agora, queridos, não confunda batismo no Espírito Santo com movimento carismático, que já anda dentro das nossas igrejas ditas pentecostais. Qual a função do batismo no Espírito Santo? É um revestimento de poder. A pessoa precisa querer o batismo para ser revestido de poder. Não para pregar bonito, não para falar mais língua que o outro, não para ser conhecido. É para revestimento. Já comece a incentivar, certo? Olha, você precisa de algo mais. Eu entendo o batismo do Espírito Santo mais ou menos assim. Pensa você, que o dia, você levanta de manhã e o dia está muito frio. Está muito frio. E aí você se agasalha, coloca duas calças, coloca
segunda pele, uma camisa, um blusão, uma jaqueta, e aí você sai para fora e tem aquela neblina, aquela garoazinha fina, gelada. Aquilo vocês não experimentaram muito, mas se vocês andassem no Jari no mês de agosto, vocês iam ver o que era isso, né? E aí você sai para fora e diz assim: meu Deus, não chega. E aí você vai lá e pega um sobretudo e coloca aquela, tu sai revestido, já caminhou, opa, agora deixa que a garoa venha, né? O batismo do Espírito Santo é isso, é algo que nós precisamos buscar para revestir nós, para revestir, porque quem é cheio do Espírito Santo e revestido do Espírito Santo, ele recebe os dons espirituais. Aleluia. E eu creio, meus irmãos, que Deus quer derramar os seus dons espirituais para a igreja. Não é só para 1, para 2, para 3. Nós precisamos de dom de cura, de interpretação, dom de línguas, dom da palavra do conhecimento, discernimento dos espíritos. Nós precisamos, e o crente precisa pedir: eu quero esse dom. E quando nós todos estamos repartidos, a igreja cheia de dons, a igreja floresce. Deus começa a dar revelação para um, Deus começa a dar a palavra para outro, o discernimento dos espíritos. Isso é maravilhoso e importante. E um deles é essencial, o discernimento dos espíritos. Peça ao Senhor. Graças a Deus, pela sua misericórdia, Ele tem me dado esse experimento. Às vezes a pessoa acha que está me enganando, está com uma carinha de paisagem lá, e o Espírito Santo está me dizendo exatamente o que ela está pensando. Eu não tenho problema de dizer, não fico incomodando ninguém, mas eu sei, o Espírito Santo me mostra. E Deus pode dar para todos nós. É o Espírito Santo. É o Espírito Santo que dá. Peça. E aí você incentiva esse discípulo novo a fazer isso. Desenvolver, querer o Espírito Santo, querer esse batismo. Eu queria muito o batismo do Espírito Santo. O meu discipulador, e olha só, que coisa interessante, agora eu lembrei. O meu discipulador não era batizado no Espírito Santo. Ele era doutor em teologia, formado na Batista, em Tocantins, no Seminário Batista de Tocantins, de Palmas. Doutorado, e queria o batismo do Espírito Santo. E ele dizia para mim: Amós, você precisa ser batizado no Espírito Santo. Ele é maranhense. Amós, você precisa, busque. Eu também não sou, e eu estou buscando. Mas eu faço 30 anos quase que eu estou buscando o batismo, dizia ele. E um dia desse o Senhor me encheu com a sua glória e me batizou no Espírito Santo. Dentro da minha casa, sentadinho no lado de uma eletrola que o pai tinha. Aleluia. Ouvindo a rádio Marumbi. Deus me encheu da glória, da sua presença. E dali uns 6 meses, nós estávamos numa domingo de manhã de consagração. E o pastor presidente tinha feito um propósito, só ele sabia, que se o Osiel fosse batizado no Espírito Santo naquele dia, ele seria consagrado a presbítero. Aleluia. E Deus me encheu da presença ali pela misericórdia. Eu me aproximei do meu discipulador e orei com ele. Jesus encheu ele do Espírito Santo. Foi uma festa. Aleluias. Oh, aleluias. Você pode ter muitas experiências com o amado Espírito Santo. Incentive essas pessoas que estão chegando a ser batizadas no Espírito Santo. Amém? O que mais que nós temos aí? O tempo está voando? Não está tanto, graças a Deus. Queridos, não tem como falar de consolidação sem falar do Barnabé. Mas eu trouxe uma mensagem do Barnabé inteira aqui, né? Está lá gravado no YouTube da igreja, na 10ª terça profética. Então eu não vou falar de Barnabé para vocês. Vão lá para o YouTube e escute de novo, quem já escutou. E agora você vai encaixar melhor ainda na consolidação. Quem já é inscrito no canal do YouTube da AD Campo Novo, levanta a mão. Quem é inscrito?
Olha só, tem muita gente que pode se inscrever. Vai lá no YouTube, AD Campo Novo, né? No YouTube da igreja, clica lá no inscrever-se, ativa o sininho, que ele vai avisar você de todas as mensagens que estão chegando, né, das nossas terças proféticas, tá? Vai ser bênção, pode ter certeza. Tá bom, queridos? Barnabé, então você vai assistir lá. Mas eu vou lembrar que Barnabé significa filho da consolação ou da exortação. Exortar no hebraico é muito diferente daquilo que nós temos hoje aqui, porque Barnabé é uma palavra hebraica. Bar, filho, nabe é exortar, exortação. Então, o que é alguém o que é exortar no hebraico? Para nós, exortar é passar varinha, né? Vem cá, Mário, eu vou te exortar. Faz favor. Eu vou exortar o Mário agora aqui. No hebraico. Todo o respeito, Mário. Eu vou exortar o Mário. No hebraico, exortar é colocar, literalmente, colocar a mão naquele que está cambaleante e carregar. Imagina você desmaiando, querendo desmaiar. E eu vou, vai lá, desmaia, Mário. E eu estou exortando. Isso é exortar. Obrigado, Mário. Exortação é carregar. Aleluia. Você que está chamado por Deus para ser um Barnabé. Vai pegar aquele que está em enterro, com dificuldades, aleluia. Vai colocar a mão embaixo e dizer: vamos caminhar junto. Eu sei que tu está lutando. Eu sei que não é fácil a vida de um crente nessas épocas. Eu sei que não é fácil ser crente novo, mas deixa eu carregar. Não é para acusar, não é para dizer: mas você tem que fazer isso, você tem que desistir daquilo, você está fazendo isso errado, você está fazendo. Não, deixa eu caminhar contigo. Aleluia. Aleluia. Tu está disposto a ser um Barnabé na vida do teu amigo, da tua amiga, do teu irmão que chega? Aleluia. Barnabé. Outro, você escuta lá melhor. E por último, eu vou voltar lá no TSD. Incentivar o teu discípulo, ao que o teu novo convertido, a ter um tempo sozinho com Deus. TSD, tempo sozinho com Deus. Queridos, o tempo sozinho com Deus não é uma oração a mais que você vai fazer. Não é uma música evangélica a mais que você vai escutar. Queridos, a maior dificuldade da nossa geração é parar para ouvir. Humanamente, não é assim? A nossa maior dificuldade hoje é alguém parar para ouvir. Nós até ouvimos as pessoas, mas já estamos com a resposta querendo responder sim ou não. Às vezes a pessoa nem terminou a frase, a gente já está querendo, já acha que sabe a resposta e já está pronta, e daí a gente não ouviu o resto da frase. E aí a gente dá a resposta, mas a frase inteira teria que ser outra resposta. Imagina ouvir Deus. Deus não fala no meio de barulhos. Se você observar a Bíblia, em todos os acontecimentos onde Deus falou, Ele primeiro atraiu a atenção. Como eu disse, não dá para citar todos os textos, mas vocês procurem em casa. Agora está fácil, né? O Google procura a cena lá e vai aparecer o texto para você ler em casa. Elias estava triste, tinha vencido os profetas de Baal, mas a Jezabel disse: eu vou te matar. Ele se assusta e ele vai para uma caverna. Sim ou não? Vai lá numa caverna. E lá na caverna ele diz: Deus, e aí? Eu fiz tudo o que tu me mandou. Olha o perigo, meu irmão.
Olha o perigo de querer meritocracia na presença de Deus. 30 anos de crente, servindo, agora Deus diz isso para mim. Deus não me atende o que eu quero. Quem sou eu para dizer: Deus, atende o que eu quero? Tudo que eu fiz, eu só fiz por causa dele. Mas eles, não, aí ó, matei os profetas, fiz, e agora aí, como é que tá? E fala para Deus. E está lá depressivo numa caverna. E dali um pouco a Bíblia diz que dá um terremoto. Dá um terremoto muito forte. Ele diz: é Deus, Deus veio falar comigo. E Deus não fala, era só o terremoto. Dali um pouco ele ouve um zunido e um barulhão, e ele diz que era um vento impetuoso. E ele diz: agora Deus veio falar comigo. E ele para, e Deus não estava no vento. Você vai ler lá. E daí ele se aquieta e diz: daí ele não fala mais, ele não levanta mais, ele não procura mais, ele não inquire mais Deus. Ele se aquieta, e a Bíblia diz que ele ouve uma voz mansa e suave, porque ele parou para ouvir. Crente, não tem como Deus falar conosco no burburinho. Deus não fala conosco no tendel. Deus fala conosco quietinho, na presença dele. Ele fala assim: pode fazer os testes que fizer, exceto quando Deus quer fazer um livramento. E isso é raro. E eu já tenho ouvido testemunho, sim, de alguém que ouviu Deus no meio de uma boate, no meio de um dirigindo. Deus, ó, pega a direita. Mas é livramento. É uma ação remediada. É um remédio de Deus. Agora, viver de remédio é bom? É certo? Quem acha que é certo viver de remédio? Nós temos que viver saudável, sim ou não? Viver de alimento sólido, que não precisa remédio. Mas também vivemos numa geração que quer remédio e não quer se cuidar, quer resolver o problema rapidinho. E olha, no meu ver, com todo respeito, quase não muda essa geração que quer só o remédio e não quer cuidar. Não, eu não preciso, vou citar um exemplo aqui. Eu não preciso controlar a minha alimentação, tem o remédio para o colesterol. Para mim é a mesma coisa que aquele que vai lá fora e pega o crack e dá uma puxada. Eu não preciso enfrentar os meus desafios. Eu fumo uma pedrinha. A nossa parte tem que ser feita, e nós somos cristãos, irmãos. Tem coisa que nós, claro que eu não estou dizendo que quem toma remédio tem problema, entende? Não é cristão. Mas aquilo que nós temos que fazer é nós. Isso mostra o cristianismo também. Nós temos que ter esse cuidado, nós temos que fazer a diferença. Jesus diz assim, ó: se a régua de vocês for igual a dos fariseus, pobre de vocês. Tem que ser além. Porque todo mundo faz, eu também faço. Não, tem que ser além. Cristão, nós precisamos, irmão, fazer a diferença em tudo, até no prato que servimos. É de graça, eu boto um balaio em cima, mas que vergonha. Porque é livre lá no buffet, eu vou botar mais e deixar sobrar. Que crente é esse, meu irmão? Porque todo mundo fura a fila, eu vou furar. Não, nós temos que ser diferente. Por favor. Temos que ceder. E assim por diante. Volta moça. Mas eu sou pastor dessa igreja, eu preciso trazer a palavra do ensinamento. Eu preciso ser esse oral. Me custa caro. Eu não gosto de fazer isso. Mas eu preciso ser.
Agora, queridos, olha só. Eu não posso ter Deus como um remédio. Eu vejo às vezes nos postzinhos no Facebook aí, Deus não é bombeiro, né? Deus não é isso, né? Não é? Não, realmente. Eu preciso ouvir Deus como alimento diário. Deus precisa me mostrar diariamente. Deus precisa falar comigo. Eu preciso ouvir Deus diariamente. E isso, meus irmãos, se eu me aquietar, se eu me silenciar, por isso que eu digo tempo sozinho com Deus. E eu criei uma dinâmica para ficar mais fácil, e vou passar para vocês uma dinâmica. Não estou dizendo que essa aqui é uma regra, é uma dinâmica. Eu não uso, no meu tempo sozinho com Deus, não uso música de fundo, não pego o celular para não ficar lá me chamando a atenção, me distraindo, não fico na frente aonde enxerga pessoas ou movimenta. E eu levanto, e a primeira coisa no meu tempo sozinho com Deus é fazer uma adoração a Ele, dizer para Ele tudo aquilo que eu acho que tem que dizer para Ele, de adoração. Eu adoro, eu glorifico, eu digo, eu tento trazer assim, essa conversa de um pai. Sabe que às vezes eu me sinto assim, conversando com o pai no meu TSD, como se eu tivesse deitadinho num sofá, com a cabeça no colo dele, e ele afagando a minha cabeça. É desse jeito que eu imagino, meu Deus. E eu começo a dizer: Pai, eu te amo, como Tu é lindo, como Tu é maravilhoso. Uma adoração. Depois dessa adoração, tempo sozinho com Deus, eu vou ler a palavra. Eu vou ler a palavra naquilo que eu estou programado. Às vezes eu leio um livro por mês, um capítulo, mas não demais. Não adianta ler 10 capítulos e não lembrar dele depois de nada. Mas eu vou ler a palavra como alimento. Fala comigo, Senhor. Fala comigo, Senhor. E vou ler. Eu leio o texto, li o capítulo, estou aberto aqui, o capítulo 18 de Mateus. Leio o capítulo 18, e aí eu paro e medito. Porque Ele manda: bem-aventurado o varão que teme ao Senhor e que medita na sua lei, de dia e de noite. Eu vou meditar naquilo que eu li. Minha mente não pode sair dali. E eu vou meditar. Eu vou tentar compreender o texto. Não para pregar no domingo, não para falar para o fulano, para o beltrano. Não. Deus, o que tem aqui para mim? Vou meditar, eu vou pensar. E aí depois que eu medito, e ali é o momento de ouvir Deus. E às vezes Deus fala na nossa mente. E às vezes Deus fala com a sua palavra. E a gente entende, revela algo lindo que está ali. É Deus falando. E aí quando Ele fala, porque às vezes a gente quer que Ele fala, né? E fica 30 segundos ali. Não, falou, vou embora. Mas às vezes eu consigo ficar 1 hora ali meditando. Meu TSD é feito às 13h30 da manhã. 13h30 da manhã. Eu fico meditando. E às vezes é 4 e pouco ainda, Ele está me dizendo alguma coisa. E às vezes é 5 e Ele está me dizendo alguma coisa. E daí, quando eu consigo entender, aí eu começo a interceder a recém. Lembrar dos pedidos de oração, dos obreiros, de vocês, daquilo que eu sei. Intercessão. E por último eu profetizo. Profetizo para aquela vida que está pedindo oração. Profetizo aquele texto na minha vida. Senhor, Tu me ensinou no Mateus 18, eu aprendi, e isso vai mudar em mim. Porque, irmão, eu praticamente todas as vezes que eu ouvi Deus, foi para consertar, para me consertar. Praticamente todas as vezes que eu ouço Deus, não é para dizer alguma coisa para a igreja, é para mim me consertar, é para mim ficar melhor, para mim ficar um pouco mais parecido com Ele. É difícil ouvir Deus e não ter que dizer assim: Deus, me perdoa, eu vou ajustar essa carroça aí.
Eu vou ajeitar esse Amós aí. Sem nada de atrativo. Tempo sozinho com Deus é assim. Deus não vai falar no meio do barulhão. Mas Ele quer falar conosco todos os dias. Amém? Não tem como eu dizer para você agora querer ouvir Deus, que pode dar barulho aqui. Eu quero dizer para você, clamar ao Senhor: Senhor, me ajuda, eu quero te ouvir. Irmão, depois que você ouve Deus, é convicção. Quando Deus disser algo para ti, não tem quem tire isso. Quando alguém diz algo para ti, você pode dizer: mas será? É ou não é? Será? Pode ser. Quando um profeta diz algo para ti, a Bíblia diz que é para julgar a profecia. Se ela é de Deus, vai cumprir. Se não é, não vai. Porque o profeta pode se enganar. Agora, quando Deus diz, tem coisa que a gente faz certo, porque a gente tem convicção que Deus disse que é para fazer. Amém? Vamos ficar em pé para orar? Está gostoso? Não sei para vocês, mas para mim está. De repente vocês já estão cansados de mim, tá? Mas é o tempo que eu preciso para ensinar a palavra. Feche teus olhos.